Graças e paz, irmãos. Maravilha podermos estar mais uma quinta reunidos para estudar a palavra do nosso Deus. Convido todos a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, mais uma vez no capítulo 5. Nós já meditamos, estudamos os 3 primeiros versículos desse capítulo, mas, por ser um capítulo curto, eu gostaria de ler novamente com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 5. Os irmãos encontraram? Vamos ler o capítulo completo. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe, nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Amém. Vamos orar, queridos. Deus bendito, nosso Pai. Senhor, eu clamo a Tua misericórdia, a Tua graça, para que o Senhor nos dê o discernimento e entendimento da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a guardá-las em nossos corações, para que possamos viver mediante o Teu Espírito, mediante a verdade que procede de Ti somente. Em nome do Senhor, eu clamo nesse momento que o Senhor abra o nosso entendimento, que as Tuas palavras, elas sejam, ó Deus, a nossa regra, lei e também o nosso consolo constantes. Em nome de Cristo, eu imploro ao Senhor que o Senhor me abençoe nesse momento, abra minha boca e os ouvidos dos nossos irmãos aqui presentes, para que a Tua palavra seja semeada. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Então, irmãos, na semana passada nós tivemos a oportunidade de meditar nos 2 primeiros versículos desse capítulo. As pessoas que nos visitam, o nosso estudo em 1 Coríntios, ele começou no capítulo 1, no versículo 1, e fomos progredindo versículo por versículo. Não é? Temos tudo gravado, eu acredito que são muitos estudos, tá? E para entender um livro, uma carta como essa,
a gente não pode ler simplesmente aquilo que está nos meus olhos, na superficialidade do que a minha mente consegue perceber do texto. Eu chego aqui e digo, isso é irresponsabilidade, tá? Isso não é fidelidade nem compromisso com a palavra. O texto não diz o que eu quero que o texto diga. O texto diz o que foi escrito. E para que a gente compreenda, muitas vezes é necessário mergulharmos no contexto. E vira e mexe eu acabo tendo que voltar um pouquinho ao contexto, porque às vezes já passou um tempo e a gente acaba se esquecendo, às vezes recebemos visitantes. Mas qual o contexto dessas palavras? E eu lembro que eu ensinei por um tempo, o primeiro estudo foi bem contextual, né, falando sobre a cidade de Corinto e sobre quem era o apóstolo Paulo. Alguém chamado, tirado da vida comum, um homem que era um perseguidor da igreja, foi chamado pelo próprio Cristo, ele ouviu a voz do Senhor. Tinha testemunhas com Paulo, tá? Ele estava acompanhado de soldados, ele estava indo perseguir a igreja, como um agente do judaísmo. Paulo era um fariseu, ele mesmo diz isso. Fariseu, zeloso da lei, ele era da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. E ele estava indo perseguir a igreja quando o Senhor Jesus o chama, com aquelas famosas palavras que nós conhecemos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Algumas pessoas costumam até inventar histórias sobre essa palavra de Cristo. Alguns dizem, não, a partir dali, Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso não aconteceu, irmãos. Se alguém foi ensinado assim, foi ensinado errado. Paulo era um cidadão romano também. Tá? Paulo era alguém da diáspora também. Então, possivelmente seus pais tinham cidadania romana, e sendo ele judeu de nascença, mas com direito romano adquirido, cidadania romana podia ser comprada, ele também tinha direito a um nome romano. Então, Paulo era o seu nome romano. Bem parecido com Saulo, porque era o equivalente. Tá? Ele decide usar o nome Paulo nas suas cartas pela liberdade que a lei romana lhe dava de ser um cidadão livre. Então, Deus não mudou o nome de Paulo como mudou o nome de Jacó para Israel. Tá? Como mudou de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Isso não acontece com Paulo. Tá bem? Mas Paulo foi transformado profundamente e Deus o chamou para pregar o evangelho aos gentios. E o livro de Atos descreve como Paulo sai pelo mundo pregando o evangelho aos gentios. Um dos lugares onde ele para é numa cidade grega chamada de Corinto. Cidade extremamente imoral. Eu sempre faço analogia aqui. Se Corinto fosse ser comparado com a cidade dos nossos dias, seria Las Vegas. Sin City, a cidade do pecado. Seria essa a Corinto do século I. Por que Corinto era assim? A cidade de Corinto era assim. Explique aos irmãos. A cidade de Corinto era um lugar de descanso. Era uma cidade que ficava num istmo. E eu expliquei aos irmãos o que era um istmo, né? Era uma cidade portuária, ou seja, ficava na costa, só que tinha uma barreira de pedras um pouco depois de uma faixa de mar que protegia os barcos, as embarcações que passavam entre Corinto e essa barreira de pedra. Protegia de piratas, protegia de mares revoltos. Então as pessoas decidiam parar ali. Era uma cidade costeira, era uma cidade portuária. O que acontece? Gente do mundo inteiro para ali. Parando ali tem comércio movimentado, mas também tem uma vida noturna muito movimentada. E ali as pessoas praticavam suas imoralidades. Some isso com a cultura pagã, some isso a um povo que idolatrava aquele panteão todo dos deuses gregos, some isso a idolatria profunda, a culto ao imperador, some isso a todo tipo de imoralidade que já acontecia naqueles dias. Você tem uma bomba, uma cidade imoral. Para os mundanos é isso. Para Paulo, ele viu uma oportunidade de pregar o evangelho. E ele vai lá. Tinha uma comunidade judaica já estabelecida ali. Paulo começa pregando numa sinagoga. Em algum tempo, por um tempo, ele é ouvido. Quando a mensagem passa a ser dura e confronta os judeus, é dito que eles são expulsos da sinagoga. E Paulo pensa, vou embora. E Deus diz, não, eu ainda tenho gente aí. E aí Paulo é acolhido por algumas pessoas. Ele inicia a plantação daquela igreja. A palavra de Deus nos relata que Paulo passou 18 meses, 1 ano e meio em Corinto, plantando aquela igreja.
pregando o evangelho, pessoas se convertendo, preparando aquela igreja. Paulo era um missionário. Chegou o momento dele ir embora. Constitui-se os líderes, pastores, diáconos, pessoas que iam cuidar daquela igreja, e ele vai. Bem, ele continua sendo um pastor para aquele povo. E Paulo começa a receber notícias. Olha, o negócio está estranho aí, tem algum problema. Nós lemos no final desse capítulo que Paulo diz, eu já adverti vocês em outra carta. Ele escreve, está no final desse capítulo, irmãos. Por volta ali do capítulo 10, mais ou menos, no versículo 10 desse texto. E aí Paulo diz, eu já adverti vocês que não pratiquem algumas coisas, que não se associem com os impuros. Ou seja, tem uma carta. Paulo ele não tinha deixado aquele povo ao relento. Ele continuava pastoreando, mesmo que distante, liderando aquele povo. Sim, tinham pastores constituídos, mas eles respondiam à autoridade de Paulo. Irmãos, compreender essas coisas é muito importante. Talvez você pense naquela igreja, e quando a gente fala assim, igreja de Corinto, você imagine um lugar como esse, onde as pessoas iam, se reuniam, tinha um ministério de louvor, tinha o gasofilácio, tinha um púlpito. A gente costuma muito ler o texto e olhar como que a gente vive hoje. Mas aquela era uma igreja grande, espalhada por toda a cidade. Possivelmente tinham vários núcleos, várias congregações onde as pessoas se reuniam em suas casas. Dificilmente eles tinham um templo dedicado à adoração. É muito provável que a reunião fosse nos lares. E a gente costuma analisar as coisas assim. Vamos mergulhar mais um pouquinho? Eles não tinham, como a gente tem, uma Bíblia completa assim. O Novo Testamento estava ainda sendo escrito. Veja, Paulo está falando àquela igreja, já constituída, e Paulo está falando em uma carta que é parte do nosso Novo Testamento, das Escrituras completas. Eles não tinham o que a gente tem hoje. O que eles tinham foi aquele tempo que Paulo passou lá, pregando a eles sobre Cristo e sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo veio, ele é a consumação de todas as coisas. O Antigo Testamento traz a norma da lei, expressa qual é a vontade de Deus, como Deus é puro, como Deus é santo. O Novo Testamento, Paulo está dizendo assim, olha, Cristo veio, ele cumpriu a lei, mas aqui está a norma. Como agradamos a Deus, como continuamos um relacionamento saudável com Deus. É assim. Aí ele começa a citar os textos. Onde é que nós aprendemos que idolatria é pecado? Onde é que está o princípio da lei? Não está no Novo Testamento, está no Antigo. Onde é que está o princípio da lei sobre o não matar, sobre o não adulterar, sobre todo o padrão moral que temos por certo e errado? É engraçado como nós tendemos a fazer uma separação. Olha, o Antigo Testamento é muito pesado, é muito chato, eu gosto mais do Novo. O Antigo Testamento é lei e o Novo é graça. Bem, se você pensa assim, você não entendeu nem o Antigo nem o Novo Testamento. Então, irmãos, Paulo está pregando aquele povo. O nível de revelação que eles tinham era já a revelação de Cristo. Porém, eles não tinham escritura como a nossa. Os textos que eles tinham, e lembre, ali já existia uma comunidade judaica, provavelmente era o Antigo Testamento. A lei, os profetas, os salmos, os livros de sabedoria. Eles tinham acesso a isso. Eles tinham que interpretar isso à ótica da revelação de que Jesus já veio ao mundo e que Paulo, dia e noite, por 1 ano e meio, pregou para eles. E deixou outros irmãos para pregar. Contudo, o apóstolo vai e depois de um tempo começa a receber notícias. Olha, Paulo, aquele padrão que você ensinou está sendo desvirtuado ali. Logo no capítulo 1, Paulo diz que recebeu uma denúncia dos membros de alguém, de uma mulher chamada Chloe. Os membros da família, da casa de Chloe, denunciaram a Paulo que lá aquela igreja estava dividida em repartições, em facções. A igreja estava faccionada, estava dividida. Tinha um cisma na igreja, uns dizendo, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas. E Paulo começa a dizer, olha, não foi esse evangelho que eu preguei para vocês. Não foi isso que foi ensinado. Tem alguma coisa errada. E ele começa a corrigir. Só que quando o livro vai avançando, a gente percebe que o problema deles estava muito mais grave do que nós imaginamos. A questão era muito mais séria. Aquele povo estava cheio de orgulho, e pelo fato de Paulo ter estado longe já há um tempo,
eles estavam orgulhosos da nova liderança contra Paulo. Diz assim, olha, a gente não precisa da sua autoridade. Nós já somos independentes. Já somos uma igreja adulta. A gente anda com as nossas próprias pernas. E nós vimos como Paulo vem se expressando como um pai para eles. Olha, não é bem assim não. Não é bem assim não. Vocês têm que me ouvir, porque quem me constituiu para isso foi Deus. Então vocês não estão rejeitando a mim, estão rejeitando a Deus. E nós vimos como eles tinham essa tendência a gostar dos padrões do mundo. Eles não queriam saber do poder do evangelho. E o poder do evangelho não é sobre dons espetaculares. Paulo nem fala sobre isso aqui no começo. Paulo reconhece, olha, vocês têm todos os dons, mas o poder não é isso. É engraçado, né? Capítulo 1, Paulo diz, olha, eu reconheço que aí na igreja tem todos os dons. Só que agora, no final do capítulo 4, capítulo 5, ele diz, eu vou aí pessoalmente e vou ver se vocês têm poder mesmo. Peraí. Paulo não bota dom e poder na mesma categoria, como alguns querem botar hoje em dia nas igrejas aí. Então, são coisas distintas. É evidente, irmãos. Porque o poder que Paulo fala não é sobre soltar fogo na mão ou falar coisas que ninguém entende. E que você diz que tem uma revelação especial de Deus para você. O que não é o caso. Poder é a pregação efetiva do evangelho que transforma vidas. Que faz um pecador imundo se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Que faz alguém morto em seus delitos e pecados ser ressuscitado pelo Espírito Santo para uma nova vida. Isso é o poder que Paulo diz. Eu vou aí ver se tem. E Paulo confronta. O que vocês têm é o logos, a retórica da palavra, que os filósofos que vocês tanto almejam, tanto gostam e almejam ser como eles, têm. Esses homens, com muito estudo, conseguem evoluir na retórica, no estudo das línguas, na argumentação lógica e construir um bom argumento. Contudo, poder só a cruz de Cristo tem. Só o Cordeiro sacrificado. E o Cordeiro sacrificado significa dizer que ele veio humildemente para morrer. E é essa disposição humilde que vocês estão rejeitando em mim. Aí lembra, Paulo disse que estive entre vocês e para não ser um peso, eu decidi trabalhar com minhas próprias mãos. Paulo fazia tendas para sobreviver. O livro de Atos nos relata isso. Só que, quando a gente estuda a cultura grega, para os gregos, o trabalho manual era a coisa mais degradante que tinha. Quem fazia esse tipo de trabalho manual eram os escravos. Lembra? A democracia lá na Grécia, né? Só que a democracia não era para todo mundo. Demos kratos, o poder do povo. Não era para todo mundo. Era para os livres. Os livres, os que não eram escravos, não tinham esse trabalho manual. Então, quando Paulo age assim, ele se coloca como a pior classe de ser humano que tinha naqueles dias. Os imundos, os escravos, alguém que ninguém queria almejar ser como. Só que Paulo diz, eu sou imitador de Cristo. Então, quando aquela igreja olhava para o mundo e dizia, o ideal é assim, o bonito é assim, olhava para Paulo e dizia, isso aqui eu não quero, não. Eles não estavam rejeitando apenas Paulo. Eles estavam rejeitando o padrão de Cristo. O padrão do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz o que? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O contexto é esse. Sim, tem muitas outras coisas que nós vimos, mas em linhas gerais foi isso que aconteceu até aqui. Só que este orgulho, esse inchaço, isso que significa orgulho, estar inchado contra Paulo, esse orgulho estava levando a igreja a cometer atos absurdos. Pode deixar desligado, não tem problema. Coisa que nem mesmo os gentios tinham coragem de praticar. E nós vimos na semana passada os 2 primeiros versículos. Não é? Do contexto da denúncia que Paulo recebe, existe um problema grave de imoralidade. Não é? Aí nós vimos, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre gentios que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Qual era o problema? Quando a gente chega no versículo 2, estou passando rápido que a gente já viu sobre isso, Paulo diz assim, e vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Então, para explicar melhor aos irmãos, qual era o pecado? Pecado de imoralidade, que Paulo escreve aqui no original como porneia. Eu disse aí daí que vem a palavra pornografia, que é traduzido como imoralidade. Naqueles dias significava prostituição, ganha uma conotação maior
como todo tipo de relação sexual ilícita, onde entra homossexualismo, bigamia, poligamia, qualquer tipo de coisa imoral. Paulo chama de porneia, imoralidade. Existe imoralidade tal entre vocês que os gentios não têm isso aí. Até aí na cidade. Irmãos, existia naqueles dias, quando alguém queria xingar alguém de moral, naqueles dias era comum ao redor, nos países vizinhos, nas cidades vizinhas, chamar a pessoa de Corinto, você é um Corinto. Quando eles queriam chamar a pessoa de imoral. Agora imagine que Paulo está dizendo assim, entre os gentios, isto é, entre os pagãos, os não cristãos, os não filhos de Deus, isso que vocês estão fazendo é vergonhoso até para eles. Nem eles fazem isso. Porque isso ultrapassa de tal maneira o nível de moralidade que as pessoas no mundo têm como aceitável. Aqui no nosso país é extremamente imoral. As pessoas têm um nível de moralidade. Vocês conseguem perceber o que é aceitável e o que não é aceitável? Aqui na nossa cidade, não estou falando nada hipotético, não. Vá na Morena Bela e olhe para as pessoas dando volta na rua. E quantas delas estão com a roupa mais apertada e curta possível? Porque assim é mais confortável. Não é mais confortável. É porque assim é mais chamativo. Isso é pecado lascivo. Comportamento lascivo. Duplo. A que quer fazer e o que quer ver. E é extremamente aceitável. Você pisa numa praia, você acha que é normal alguém estar seminu na praia? A gente acha normal, porque a gente foi criado num país assim. Mas não é normal. Isso é imoralidade. Só que tem um nível. Pra gente isso aí é aceitável. Acredito que talvez naqueles dias não fosse aceitável esse nível, tá, irmãos? Mas como a gente nasceu nessa cultura, tornou-se aceitável. Só que tem coisas que a gente pensa e a gente pensa, rapaz, isso aí não é aceitável não. Imagina então o que acontecia naquela igreja, acontecendo aqui hoje. Pai e filho. Provavelmente o pai era viúvo, casou com uma mulher mais jovem. E esse pai pode ser que tenha morrido. O texto não diz isso, mas a compreensão mais comum é essa. Esse pai morreu. Então esse jovem, nas semanas seguintes, começa a vir com a sua madrasta, antiga madrasta, só que agora de mão dada com ela. E sentando aqui, nos mesmos bancos. E todo mundo sabe o que está acontecendo. Ele está possuindo a que era a mulher do seu pai. Vocês acham que isso é uma coisa aceitável? Isso não é aceitável nem pra gente. E olha que a gente conhece todo tipo de imoralidade hoje em dia. Nós somos da geração onde a imoralidade tornou-se acessível pela internet de uma maneira... Né? Tem celular de homem aí, de igreja, que se a pessoa clicar na pesquisazinha do Instagram, dá até vergonha de ver. Então, irmãos, esse era o contexto. Existe um pecado que nem mesmo entre os gentios era algo aceitável e estava acontecendo dentro da igreja. Só que os coríntios, eles estavam, bom, tá tudo normal. Por que eles achavam que estava tudo normal? Porque, provavelmente, eles achavam que eles tinham alcançado um status tal de liberdade superior à liberdade do mundo. Porque eles confundiram liberdade e libertinagem. E se você cruzar esta linha, você corre um risco de cometer um pecado gravíssimo. E a igreja, ela parece que tem um histórico de cruzar essa linha dos dois lados. Às vezes que tem liberdade, eles querem ir para a libertinagem. E às vezes que tem liberdade, muitas igrejas querem tirar a liberdade. Né? Quem não foi ensinado aqui, talvez que foi de igreja há mais tempo, que se você botasse uma música aqui, se não fosse gospel, você estava em pecado. Eu lembro que quando eu me converti, e talvez seja até legal, né, no momento da conversão, alguém zerar essas coisas, não deixar de ouvir. Não tem pecado nenhum, a não ser que a música que você escuta seja imoral. Aí realmente. Algumas igrejas, você se converte, você tem que jogar metade do guarda-roupa fora. Não é porque as roupas eram curtas, era porque não condiz com o tipo de peça que a igreja diz que permite. Não, calça não pode. Aonde que está isso que eu nunca vi?
Contudo, alguns querem fazer o caminho inverso. Não, se pode escutar música, por que não escutar aquele funk mais escrachado que tem? Peraí. Não existe um raciocínio sobre... Jesus tirou seu pecado, como diria Nicodemo. Não foi sua inteligência. Ele não arrancou seu cérebro fora para você deixar de pensar. Nós somos chamados para ter moderação, sabedoria. Aí eu gosto de dizer, né, que o cristianismo, as pessoas querem um cristianismo que tem uma tabelinha, uma prancheta com sim ou não, sim ou não. Sim ou não. O cristianismo é muito mais que isso, que uma tabelinha de sim ou não. Nós somos chamados para refletir, para pensar o que glorifica a Deus. E vai além. Existem coisas que, diante de algumas pessoas, glorificam a Deus e diante de outras pessoas não glorificam. Então, em alguns momentos você pode fazer, outras você não pode. Porque não é só sobre o ato de poder ou não fazer aquelas coisas. É sobre o contexto, as pessoas, o impacto que isso vai causar nos outros. Se isso vai trazer paz ou não à vida dos nossos irmãos. É sobre uma questão de amar a Deus e ao próximo. Então, irmãos, não queiram colocar tudo em caixinhas, mas vamos refletir. Como é que a gente reflete, então? Como a gente chega às conclusões corretas? Bem, em primeiro lugar, se você não é um estudioso da palavra de Deus, se você não ama a palavra de Deus, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Porque na hora que você precisar refletir, você chegou na situação e pensando, agora eu tenho que pensar, qual decisão eu tomo? Como ser sábio? Mas como ser sábio se você não tem o conteúdo da sabedoria? Você não tem o conhecimento. Não é? Bem, então o que estava acontecendo era isso. Eles cruzaram essa barreira da libertinagem. Talvez pensando, olha, se o cristianismo nos traz paz, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade. Isso não estava escrito naqueles dias, tá, irmãos? Eles não tinham acesso a isso. Talvez, pelo relato oral, eles soubessem dessas palavras de Jesus. Mas eles ainda não tinham o relato de João, tá? João ainda não tinha sido escrito. O Evangelho de João. Mas está lá escrito, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E talvez eles tivessem pensado que libertava eles para fazer o que eles quisessem. Eles tinham um entendimento profundamente enraizado na cultura grega. Cultura grega, aqueles filósofos compreendiam o mundo das ideias e do espírito como superior, o mundo físico como inferior, e tendiam a dar pouco valor ao mundo físico, né? Ao que eu faço com o meu corpo, porque o que importa é isso misturado com o cristianismo, sem a explicação correta das coisas, é uma bomba. É uma bomba. Um problema gravíssimo. Porque as pessoas vão entender que o que faz com o corpo pouco comporta. Porque, no final das contas, o que vai para o céu é a alma, o espírito. E é um erro profundo. Porque Deus nos criou por completo. Nosso corpo é uma bênção. Nosso corpo não é nosso, por sinal. Então, eles cruzaram essa barreira. Estavam orgulhosos, inchados contra o apóstolo, contra a sua liderança. E Paulo diz, olha, o que vocês deveriam ter feito, e não fizeram, mas preferiram se orgulhar, era, vocês deviam ter lamentado, e a expressão aqui é, entrado em estado de luto, de tristeza, e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Vocês deviam ter expulsado. Irmãos, aqui é a base bíblica clara para a excomunhão. Excomunhão, apesar da Igreja Católica ter feito muitas vezes de forma errada, e até hoje faz, não é antibíblica porque a Igreja Católica fez. Tá? Ela é verdadeira, mas elas têm os padrões corretos para ser feitos. Tá? Não é para se aceitar a imoralidade no meio de nós. Porque uma das marcas da igreja verdadeira é a disciplina eclesiástica fielmente aplicada. Tá? Que não é bagunça. Sim, os irmãos sabem que podem perguntar a qualquer momento. Né? Fiquem à vontade. Tá? Bem, depois dessa breve introdução, o que é que o nosso texto de hoje diz mesmo? Que são dos versículos 3 a 5. Então Paulo começa com o ato do juízo, do julgamento daquele indivíduo por esse ato. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Eu quero dizer aos irmãos, esse texto, versículos 3, 4 e 5,
é extremamente difícil de ser interpretado. A gente pega a Bíblia, eu falei disso um pouquinho no domingo, né? Dividido em capítulo, versículo, no nosso idioma, melhor, não é só na nossa língua, como na versão ainda NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, adaptado, né, já para a nossa linguagem mais recente. Esse texto foi escrito originalmente em grego. Aí você pensa, nossa, outra língua, outros caracteres, outro tempo, já é difícil. A gente, quando estuda grego, a gente estuda um grego ainda bem legalzinho. A gente pega o texto em grego para fazer a exegese do texto, ele já vem bem mais fácil do que o original. A gente pega um texto grego adaptado, um texto com pontuações, né? Com a frase terminando. Naquele tempo, irmãos, no passado, não existia o que a gente tem aqui, ó. Eu, vírgula, espaço, na, espaço. Verdade, não existia. Não existia nem caractere minúsculo. Era um texto corrido, sem espaço nenhum, tudo maiúsculo. Em grego. Então você tem um problema muito grande na hora de separar as palavras. Os leitores originais, eles faziam isso porque era da língua deles. Quando chega para nós, tempos depois, a gente tem que separar e entender as nuances. Só que às vezes as nuances da concordância de um verbo pode parecer que é de uma palavra ou de outra. Por isso os adventistas, erroneamente, obviamente, porque um caso de linguística desse, você recorre aos outros textos para facilitar a interpretação. Gosto de pegar aquele texto de Jesus com o ladrão da cruz e dizer assim, hoje estarás comigo, e eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. As adventistas dizem assim, eu te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Para dizer assim, o cara vai dormir primeiro, entrar no sono profundo. Por que os adventistas usam isso? Porque o texto é tudo junto. Pá. Então eles inventam uma vírgula ali onde não tem. Tem uma possibilidade disso acontecer? Não. Nesse texto, não. Por quê? Por causa de toda a estrutura do texto, por causa de todas as outras doutrinas bíblicas, né, que a gente usa. A Bíblia explica a Bíblia. Essa é a técnica de interpretação mais a fundamental da exegese, né? A Bíblia interpreta a Bíblia. Contudo, existem textos difíceis como esse. Mas a nossa tradução, ainda bem, graças a Deus, ela é bem... As traduções brasileiras são bem adequadas e nos ajudam bastante. Então, na verdade, Paulo diz, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. As pessoas pensam, peraí, já sentenciei como se eu estivesse presente com vocês, já sentenciei como se estivesse presente o autor da infâmia. Veja, tem muitas possibilidades para colocar aquela vírgula ali. Mas do jeito que está, é a forma mais aceita, mais adequada. E não é uma coisa fácil, tá, irmãos? Lidar com tradução. Mas pense no contexto da leitura dessa carta. A igreja estava reunida, a carta era para ser lida em assembleia pública. O povo reunido. E Paulo apresenta a sua decisão. A decisão é assim, eu estou distante de vocês, tá? Mas a minha sentença é essa. Mesmo que fisicamente ausente, o Espírito Santo que habita em todos os crentes é o mesmo que habita em vocês, é o mesmo que habita em mim. Portanto, ainda que distante fisicamente, estamos unidos por um vínculo especial, que é o Espírito de Deus. E o poder de Deus me assiste nesse caso, porque eu fui chamado para o apostolado. É isso que Paulo está dizendo. E lembre-se que os coríntios eles estavam orgulhosos com Paulo, também por causa da ausência de Paulo. Vocês lembram, né, qual era o remédio? Nós lemos nos versículos anteriores. Enviei Timóteo para que vocês recebam ele. Então, há uma possibilidade de que a ideia de Paulo fosse que Timóteo presidisse essa assembleia. Fosse o seu representante ali, para que ao ler essa carta, caso alguém dissesse, não, Paulo, voto de Paulo não vale, ele não está aqui, Timóteo estava lá para isso. A ida de Timóteo está no final do capítulo 4, né? Nós já passamos por ela. E Paulo diz, olha, respeitem Timóteo, como se ele fosse o irmão mais velho aí para vocês, porque ele também é considerado meu filho, eu considero ele como filho na fé. Então Paulo inicia aqui o julgamento.
uma disciplina eclesiástica, pública, porque, afinal de contas, o que este indivíduo cometeu foi público. Ele estava possuindo a mulher de seu pai. É uma coisa absurda. Né? Como Gabriel falou mais cedo, só mencionar essas coisas é vergonhoso. Né? E ele diz o quê? Com a sentença de Paulo, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Então Paulo levanta a sua autoridade apostólica de alguém que decide pelo poder de Deus. Olha, eu já sentenciei. Espero que vocês, como Assembleia reunidos, todos apliquem esta sentença. O meu veredito foi dado. E lembrem-se que eu gerei vocês, eu sou o pai de vocês. Ele tinha dito isso no capítulo 4, né? Ouçam-me, como se eu estivesse aí, presente. Eu estou distante só fisicamente, mas espiritualmente nós estamos juntos, unidos. Então há um juízo aqui, irmãos, claro que é um juízo próprio da igreja. Tá? A igreja deve exercer esse papel de juiz. Ele não é independente do poder de Deus. Pelo contrário. Lembra que Paulo disse que quando fosse visitá-los, ele ia verificar, né, o poder deles. Vamos ver se vocês têm poder mesmo, assim como a retórica de vocês é boa. Ele tinha dito, né? Então aqui dá para ver que eles tinham muito discurso, que eles tinham muito blá blá blá, mas a ação cristã estava faltando naquela igreja. Pouco poder. Eles eram incapazes de fazer o básico, expulsar o infame deste que estava no meio da igreja. Paulo? Não, ainda não. Ele escreve essa carta provavelmente na igreja de Éfeso. Ele estava lá fundando a igreja de Éfeso, passando um tempo na igreja de Éfeso, na verdade, e de lá ele escreve essa carta. Tá bem? E aí a gente lembra dessa passagem que é extremamente deturpada, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Quem nunca ouviu isso numa reunião de oração? Normalmente a reunião de oração das nossas igrejas tem pouca gente, né? As pessoas, oh meu Deus, tão pouquinha gente. Os crentes não entendem a importância da igreja se reunir para orar. Aí para tentar minimizar o problema, a irmãzinha do coque, né? Que é fiel lá na oração. Diz assim, mas se onde tiver 2 ou 3 reunidos, a tua palavra diz que o Senhor está aqui, então ainda bem que o Senhor está. Não é esse o contexto das palavras. Muito bonito, mas está errado, não é assim, não. Esse não é o contexto dessas palavras. Então não use assim, irmãos. Tá? Bem, Paulo diz o seguinte, versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito. Observe que tudo isso, essa reunião, só faz sentido se o que vem depois for verdadeiro, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Ou seja, em nome de Cristo. Aqui vem a sabedoria e a ordem de Jesus, né? Paulo sabe a fonte da sua autoridade, mas sua autoridade não vem de si mesmo. As cartas de Paulo sempre começam, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, como? Porque eu quis, né? Sempre pela vontade de Deus. Pode ler. Todo comecinho de carta de Paulo é alguma coisa do tipo. Então ele estava com eles em espírito. E a ideia era o mesmo propósito, adorar a Deus com fidelidade, sabedoria, com graça, temor. E pelo poder de Jesus. Apontando aqui que a suprema autoridade sempre é de Cristo. Só Jesus é o Senhor, tá? É dele que emana toda a justiça. Ele é o juiz do universo. Tanto o conceito do que é certo ou do que é errado, quanto o poder para a execução do juízo sobre certo e errado, procedem de Cristo. Então, tudo que Paulo fala aqui só faz sentido porque provém de Cristo. Se não fosse Cristo, se não fosse Jesus aí no meio, não tinha validade nenhuma. Então, Paulo diz, olha, em nome de nosso Senhor... Olha como ele cita 2 vezes. Ele começa e termina com Jesus, essa frase. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Fica endossado, que é pelo poder de Cristo. E aí Paulo ele usa o padrão de juízo que o Senhor Jesus ensinou. Que por mais que ainda não tivesse esse relato de Mateus por escrito, o ensino do que Cristo tinha dito tinha se propagado. Lembre-se, irmãos, outro fato histórico. Existia algo chamado de tradição oral. Apesar de alguns textos não estarem assim completos ainda,
alguns evangelhos, a tradição do que Jesus tinha dito se passava pelas testemunhas oculares. Quando Jesus disse essa palavra, ele disse aos apóstolos reunidos. Talvez outros discípulos estivessem presentes, e depois eles dizem aos outros, isso vai se propagando para os demais. Paulo conheceu alguns apóstolos, dos outros apóstolos. Paulo ele foi chamado depois, né, como um apóstolo fora de tempo, um irmão mais novo. Mas ele conhecia, e isso era pregado, isso era espalhado. Lembra? Como é que Lucas andou com Jesus, irmãos? O evangelista Lucas? Não. Lucas, inclusive, é o único escritor da Bíblia que não é um judeu de nascença. Mas quando a gente lê o Evangelho de Lucas, capítulo 1, os primeiros versículos dizem, olha, depois de uma acurada investigação, depois de conversar com testemunhas oculares, com pessoas que viram, eu decidi dar-te por escrito isto, ó excelentíssimo Teófilo. Ele direciona o seu livro a Teófilo. Assim como a narrativa de Atos, que ele também escreve. Então, veja, se Lucas alcançou esses conhecimentos sobre o que Jesus fez, é óbvio que havia uma tradição oral que se espalhava e chegava lá também aos Coríntios, tá bem? E chegou a Paulo. E é baseado no que Jesus ensina que Paulo aplica aqui o mesmo padrão e que nos é ensinado também para caso a nossa igreja ou qualquer outra passe por uma questão como essa de ter que julgar pecados, a gente julgue sempre no padrão que Jesus ensinou. Não é no nosso. O julgamento, a disciplina não é para satisfazer o ego de ninguém. O julgamento e a disciplina é sempre para que Deus seja glorificado, que o seu nome seja exaltado e que as pessoas se arrependam. Observe que está escrito em Mateus 18, de 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Olha que ele começa com pecado particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Tudo está feito, está ótimo. Se ouviu, se arrependeu, apertaram as mãos, fizeram as pazes, sigam a vida. Pecado não é para ficar sendo remoído. Perdoou, está perdoado. Mas se não ouvir, então existem pecados que ou são mais graves, ou são reincidentes, ou as pessoas simplesmente se tornam endurecidas. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas. Leve com você uma ou duas, e aí você tem 2 ou 3 pessoas reunidas, tá? Para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Jesus diz isso por ele mesmo? Não. Ele está citando também o Antigo Testamento, porque assim devia ser o juízo no passado. A gente também lê aquelas leis e acha que a lei era automática, né? Fulano adulterou, do nada começa a vir as pedras e era apedrejado. Não é assim não. E o julgamento? Tinham aquelas pessoas responsáveis para julgar também. Testemunha, defesa, tinha tudo, tá, irmãos? A menos que fosse uma coisa assim, todo mundo viu, aí não tinha conversa. Então Jesus diz, olha, mas se não ouvir, faça isso, faça o que a lei diz. Leve 2 ou 3 testemunhas. E eles tinham acesso à lei, lembra disso. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, olha. Foi sozinho, não quis. Levou as testemunhas, as pessoas viram, rapaz, você fez, assuma logo, se arrependa, larga o pecado. Não. Coração endurecido igual de Faraó. Então leve o caso para a igreja. Isso que significa dizer, leve para a assembleia, o povo reunido, tá? E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, o povo todo reunido, considere-o como? Olha como Jesus manda considerá-lo. Como gentio e publicano. Ou seja, como alguém que não conhece a Deus. É Paulo que está inventando aqui esse comunhão. É Cristo que está dizendo, esse homem deve ser considerado como alguém que não é dos nossos. Em verdade lhes digo, olha o contexto, que não é qualquer contexto, tá? É esse de julgamento, que essas palavras estão inseridas. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, Cristo está dando autoridade à igreja, debaixo da sua submissão, debaixo da autoridade das Escrituras, para promover disciplina e julgamento dentro da igreja. Sempre com temor. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Isso é qualquer contexto? Não, mais uma vez, contexto de
Disciplina. E duas pessoas, ei, eu quero um carro. Aí tu, eu quero também um carro. Então vamos concordar e o carro vai cair do céu. É óbvio que não é isso. O texto não está falando sobre você ganhar o que você quer. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então o contexto está muito claro, né? Dessas palavras, disciplina. Juízo. A igreja necessita julgar. Contradizendo aqui um dizerzinho moderno, né? Não julgueis. O não julgueis que Jesus ensina é o não julgar hipocritamente. Não julgar temerariamente. Não julgar segundo a sua própria medida. Mas devemos julgar com a reta e justa medida do Senhor. Tendo em vista sempre a sua misericórdia. Enfim, Paulo descreve a sua sentença. É baseado, na verdade, no que Cristo ensinou, que ele está dizendo isso à igreja. Ele está inventando uma coisa nova. Só que Paulo já cumpriu todos os atos. Alguém que fez isso, alguém que passou por esse período todo, que ouviu pregações, não se arrependeu, e vocês, inclusive, lembre que o peso maior que Paulo está dando aqui é a infidelidade da igreja. Vocês aceitaram isso. Vocês são tão culpados quanto ele. Vocês foram cúmplices. E aí vem essas palavras que não são fáceis, tá, de interpretar. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E aí, meu irmão, é muito conteúdo. Mas eu vou falar brevemente. O que essas palavras significam? O que significa ser entregue a Satanás? A primeira coisa que alguém vai perguntar. E pode um crente entregar alguém ao diabo? Não é? Qual tipo de diferenciação que Paulo faz aqui entre carne e espírito? Porque ele está claro que ele diz, olha, eu quero que a carne dele seja destruída para que o espírito seja salvo. Então tem uma diferença. Paulo faz pouco caso da carne igual os coríntios faziam? Será que é isso? Qual o objetivo final da sentença? Para que é que Paulo diz isso? Quais são os meios, quais são os fins? Então vamos lá, primeiro passo, que Paulo diz, que esse tal seja entregue a Satanás. Isso aqui é a expressão, não é de zombaria não, tá? Mas é um anúncio solene de excomunhão. O que significa ser entregue a Satanás? Paulo está dizendo assim, que esse indivíduo seja devolvido ao mundo. É lá onde Satanás tem o seu domínio, onde Satanás age, onde as pessoas estão à mercê. Então ser entregue a Satanás significa ele não deve mais ser aceito no meio de vocês, como um cristão, como um membro da igreja, que ele seja entregue a Satanás. Que ele saia do domínio, da redoma, do curral santo de Deus, onde as ovelhas estão reunidas. Porque ele é lobo. Ele é bode. Ele não deve estar no meio de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Isso significa ser apartado da comunhão e das bênçãos do povo de Deus. Quais as implicações disso, irmãos? Bem, isso afasta ele da adoração pública. Isso afasta ele das orações públicas, da ceia do Senhor, da presença das bênçãos dos dons espirituais de Deus, da comunhão dos irmãos, de tudo que é bom na igreja. Que é uma bênção. E que se você não consegue ver o prejuízo que uma pessoa tem ao se afastar disso, muito provavelmente você já está afastado, só não sabe. Então quem está nesse estado, distante do corpo de Cristo, ele está exposto ao domínio de Satanás, das trevas. Está vivendo distante do reino de Deus. Vivendo distante das bênçãos, do lugar onde Deus ordinariamente age. Porque é muito bom viver no meio do povo de Deus. Ainda que você esteja passando dificuldades, você sabe que ali tem um povo que ora por você. Você sabe que ali você vai ter socorro quando necessário. Você sabe que ali você vai ser alimentado espiritualmente. Você sabe que Deus está no meio daquele povo. E que Paulo está dizendo assim, esse rapaz não tem o direito de estar aí. Expulse ele, entregue-o a Satanás. Qual o fim? Ou qual o primeiro passo? Ainda não é o fim, mas o que Paulo almeja a princípio, que ele seja entregue a Satanás com esse primeiro propósito, para a destruição da carne. Só que essa expressão, ela não é o fim da sentença. O fim da sentença está lá. No final das contas, o que Paulo espera é que ele seja salvo. Mas aqui é um passo necessário para que isso aconteça com o indivíduo que chegou num grau de imoralidade tal. Tá? A destruição da carne. O que é que significa?
Aí todo tipo de gente, as pessoas vão interpretar o quê? Quando vão ler teologicamente. Ah, não, Paulo está falando aqui da natureza carnal. Ah, não, mas será que é isso? O Paulo está dizendo assim, eu quero que esse indivíduo sofra. Aqui, irmãos, a ideia é que é o sofrimento do indivíduo mesmo. Não é o que se espera quanto ao fim. Paulo não quer que ele sofra eternamente a pena da condenação infernal e eterna. Mas aqui é o resultado da entrega do homem à esfera onde Satanás reina. Espera-se que a carne dele padeça, sofra. Agora, o que seria a destruição da carne? Paulo não sentencia o homem à destruição pelas mãos de Satanás. Paulo diz, eu não quero que Satanás destrua ele, o indivíduo, por completo. Mas espera que ao entregá-lo a Satanás, ele tenha a carne destruída. Ele sofra, ele sinta o que perdeu. Ele perceba que estar no mundo, nas trevas, é pior do que estar na luz. Agora, não temos como saber ao certo a natureza desse sofrimento. Não está claro se é de ordem física, literalmente, espiritual. Observe que, no final das contas, Paulo tem uma intenção de que haja uma conciliação final, que ele seja salvo. A gente sabe que existem pessoas que morreram, Paulo vai falar no capítulo da ceia, né, mais adiante, essa mesma carta, de gente, não poucos que dormem, que morreram por tomar a ceia indignamente. Nós conhecemos o caso de Ananias e Safira, que morreram por tentar enganar o Espírito Santo. Mas aqui a ideia é um pouquinho distinta. É de que haja, no final das contas, salvação. Então não temos como saber essa natureza, mas particularmente eu acredito que ela se dá em todas as esferas. Que seja necessário ter um sofrimento físico, emocional, espiritual, para que ele perceba onde ele foi parar, né? Então o apóstolo entende que esse sofrimento causado pela distância das manifestações das bênçãos de Deus na igreja serviria para a destruição da carne daquele homem. Isto é, para que ele se humilhasse profundamente e mortificasse os feitos do corpo. Para que isso, no final das contas, gerasse um bem. Então o resultado pretendido pela sentença é o que vem depois, né? Aqui descobrimos que todo tipo de sentença proferida pela igreja não deve ter a visão apenas de ver as pessoas sofrerem. O sofrimento, muitas vezes, ele deve ser usado como ferramenta para que, no fim, as pessoas se arrependam e voltem. Porque a ideia é melhor que alguém sofra temporariamente do que eternamente. Então, se for necessário que ele sofra nas mãos de Satanás por um tempo, para que veja o tamanho do mal que cometeu. Aí Paulo diz, né, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então esse é o objetivo, né, final. O sofrimento temporário é melhor do que o sofrimento eterno. Isso nos ensina grandes verdades, tá? A primeira delas é que, acho que essa sintetiza, na verdade, né? Quem já sentiu a alegria da salvação, alguém que foi verdadeiramente salvo, jamais conseguirá ser feliz no mundo que Satanás alimenta. Jamais. Pode chafurdar na lama, pode mergulhar na prostituição, mas nunca vai ser completo. Sempre vai faltar algo. Tá? A gente tem o caso, né, do famoso texto, né, no Filho Pródigo, que tem um pouquinho desta mensagem. Tá? Mas sobre a disciplina eclesiástica, nós podemos pontuar algumas verdades. Primeiro, alguns tipos de disciplina, como esse, devem ser levados à igreja, não apenas à liderança. Existem casos de disciplina que a liderança trata, porque é necessário um tratamento pessoal, privado, e está tudo certo. Mas outros, como esse, em casos públicos, notórios, casos que envergonham a igreja de Cristo, envergonham o evangelho, devem ser tratados publicamente. A disciplina, segundo, é uma marca da igreja verdadeira. E toda igreja é responsável por mantê-la, zelar por ela, né? Não de qualquer jeito, mas no poder e na autoridade de Cristo. Terceiro, a disciplina ela visa a correção e não a humilhação. O objetivo não é a humilhação, a execração pública do indivíduo, mas ela visa o bem final e, acima de tudo, a glória de Deus.
Tá? O Senhor não contempla o mal, não tolera o mal, e nós também não devemos tolerar. Contudo, devemos sempre reconhecer nosso pecado. Saber que somos falhos, mas zelar pela pureza no meio do corpo de Cristo. Quarto, toda a igreja sofre quando alguém comete um pecado público. Não sofre só o indivíduo ou as vítimas diretas, mas toda a igreja de Cristo. Os escândalos que tem por aí, quando sai na mídia ou na boca das pessoas, a frase mais comum que a gente ouve é isso que é ser crente? Se for para ser crente assim, eu não quero nem chegar perto. Toda a igreja sofre com escândalos. E quinto, a igreja deve incidir, a disciplina deve incidir em toda a comunidade, tá? Para além das placas. Que uma coisa muito comum fui disciplinado na Castelo Forte, então eu vou para igreja B. Lá tá tudo certo, tô zerado. Isso não existe, não. Porque quando Cristo diz assim, o que ligar na terra terá sido ligado no céu, não é o que ligar na comunidade A vai ter sido desligado na B, não. Porque a disciplina é, antes de tudo, algo que a igreja faz diante de Deus. Assim como o casamento. Casamento, quando você casa com um indivíduo, você casou. Você não é casado, se casou no ambiente da igreja aqui, você não vai ser casado apenas quando estiver aqui. Quando sair da igreja, então o casamento acaba. Não, o casamento vai. Porque é algo que é feito diante de Deus. Tá? Assim como a disciplina. Ela deve incidir a sua validade sobre todo o corpo de Cristo. Toda a comunidade onde a pessoa chega, que é uma coisa muito comum, né? As pessoas são disciplinadas, estou falando da disciplina, a gente sabe, viu, irmãos, existem disciplinas falsas, que a igreja falsamente julga por maldade, que deveria gerar outro lado de disciplina, tá? Mas estou falando de disciplina séria. As pessoas não podem simplesmente sair da igreja e achar que está tudo certo. Perguntas? Já estou sem voz já. Eu lembro de um caso, esse caso virou muita polêmica no meio reformado. Acho que a igreja é uma igreja puritana, não lembro. Que alguns casos de disciplina, eles publicam a sentença, publicavam no próprio site. E o que dava a entender, né, na publicação da disciplina é que o indivíduo que cometeu era alguém da liderança, acho que um presbítero, um pastor, não sei. E que deu a entender que ele usou do cargo da influência e assim cometeu adultério. Talvez enredou alguma irmã. É um momento de muito cuidado, principalmente essa questão de consulta particular, que nunca deve ser feito homem e mulher assim, a não ser que seja num ambiente público, né? Enfim, e deu a entender que este rapaz cometeu esse ato. E aí sai a sentença. As pessoas comentaram muito, né? O meio que conhecia, obviamente. Que a sentença dizia que esse indivíduo ele estava excluído da igreja, do seu cargo, porque ele usou para Satanás, não para Deus, o que ele fez. E que ele poderia voltar à igreja, depois de implorar por, acho que no mínimo era 3 anos. E ele poderia ir assistir o culto. Contudo, da calçada para fora. Ele não deveria pisar dentro da igreja. E por 3 anos ele deveria se humilhar, reconhecer o seu pecado. Essa foi a sentença. Gerou uma polêmica muito grande, né? As pessoas, meu Deus, até que ponto? Será que é isso mesmo? Eu deixo aí para vocês refletirem se esse é um ponto de seriedade, mas não influenciando na... Eu não tenho resposta para tudo, mas pensem no zelo que o Senhor tem pela sua igreja e de santidade que Ele tem. Quando você pensa, qual então o nível de santidade que Deus tem? Qual o zelo? Aí você lembra, o zelo da santidade de Deus é do tamanho do seu amor. E o seu amor foi tão grande que para pagar o nosso pecado só tinha uma forma. Para satisfazer a sua justiça, o seu amor enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. Ele não ia esquecer, fechar os olhos para o nosso pecado. Algo deveria ser pago. Sangue deveria ser derramado. E foi o sangue de Cristo. Então, como lidamos com isso? Não é? E aí os irmãos pensam. Depois me dizem o que é que acham. Mais alguma pergunta, irmãos?
Isso é complicado, é por Deus. E tem situações também, parte que Deus faz na vida das pessoas, que as pessoas sofram para que voltem a vida. E aí, Inclusive, eu estava conversando, acho que Letícia me fez uma pergunta sobre o livro de Jó, e o propósito do livro de Jó, o propósito geral do livro de Jó, tá? É muito difícil, um livro muito difícil de interpretar, mas o propósito geral é: às vezes as pessoas sofrem e elas não têm pecado nenhum, só sofrem porque tem que sofrer mesmo. Esse mundo é mau. Chega o dia do sofrimento e a gente sofre. E a gente sofre porque a gente é pequeno, porque a gente é pecador, mas não necessariamente porque a gente pecou para merecer um sofrimento específico. Existem sofrimentos que são derivados do pecado. É o caso desse homem aqui. Paulo entrega ao mundo, a Satanás, para que isso aconteça. Mas existe sofrimento de gente justa, né? Jó, homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal, sofreu. E pronto. Por quê? Explica o sofrimento de Jó. Não se explica. Ele tinha que sofrer e pronto. Deus sustentou ele. Eu achei uma coisa interessante na vida de Jó. A gente costuma olhar para a mulher de Jó, a gente repreende a mulher de Jó, né? Tem uma hora que ela diz assim: Jó, abandona esse teu Deus e morre, né? Só que a gente sempre fala assim, como se ela não estivesse sofrendo, né? Mas ela perdeu tudo também, ela perdeu todos os filhos, ela também era mãe de todo mundo ali. Ela estava vendo seu marido defiando, ela, isso, ela só não sentia na carne, mas o resto tudo ela sentia. E talvez muito, porque ela tinha que cuidar ainda, né? E a gente, às vezes, é muito fácil a gente julgar ela, né? Ah, ela diz isso como se ela não tivesse perdido tudo também, né? Sofrido imensamente. Tá bem, irmãos? Vamos colocar de pé pra gente orar e para Gabriel. Gabriel encerra a gravação.